bem desenvolvido, tendo em conta que, vigorando medidas de quarentena em muitos destes países, os nossos próprios serviços consulares nesses países estão encerrados. E por isso é que decidimos centralizar no Centro de Emergência Consular, que funciona aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, todos os contactos, para além de uma linha Covid-19 que foi criada precisamente para este efeito. De qualquer forma, os dois temas principais tiveram a ver com as questões, a preocupação geral de adotar medidas que respondam às necessidades de evitar uma crise económica profunda no seio da União Europeia, tendo instado o Eurogrupo a prosseguir os trabalhos ontem iniciados e, por outro lado, com a Comissão a anunciar que amanhã, na reunião de Ministros do Trabalho, serão discutidas medidas, tendo em vista acelerar o processo de criação de um mecanismo de resseguro europeu dos subsídios de desemprego e, por outro lado, medidas de apoio às empresas para limitar o recurso ao layoff. Mas o tema principal teve a ver com a articulação no que diz respeito ao controle na circulação nas fronteiras internas e nas fronteiras externas. Em primeiro lugar, e quanto às fronteiras internas, foi assumido, reafirmado por todos, o princípio da liberdade de circulação no seio da União Europeia, salvo as situações pontuais que têm vindo a existir, e tendo sido acordado que não haveria medidas unilaterais, e pelo contrário, as pessoas os diferentes países deviam agir, como Portugal e Espanha agiram, de forma a ter um acordo bilateral que garantisse restrições comumente acordadas na gestão de uma fronteira comum, que entraram em vigor às 23 horas de ontem, hora de Portugal, e que ao longo do dia têm vindo a ser implementadas com bastante eficácia. Quanto às fronteiras externas, o que é que foi estabelecido? Que, com base nas linhas da Comissão Europeia, foi estabelecido a possibilidade de estabelecer restrições ao longo dos próximos 30 dias. Esse tipo de restrições serão introduzidas com várias especificidades nos diferentes Estados-membros e, portanto, limitar-me-ei a dizer qual é a decisão do governo português. Portanto, a partir das 24 horas da manhã, de forma a dar tempo suficiente à rotação, quer de aviões, quer das pessoas que estão fora e queiram regressar, quer das pessoas que estão dentro e queiram partir, portanto, a partir das 24 horas da manhã, estarão suspensos todos os voos internacionais para fora do espaço da União Europeia e de fora do espaço da União Europeia com destino a qualquer aeroporto nacional. Duas exceções. Primeiro, os voos para os países extracomunitários, onde há uma forte presença de comunidades portuguesas, de forma a garantir o princípio fundamental de manter e assegurar a estreita ligação entre os nossos compatriotas da diáspora e o nosso país. E por isso manteremos as ligações aéreas, como delas existem, com o Canadá, com os Estados Unidos da América, com a Venezuela e com a África do Sul. Segunda exceção, manteremos as ligações aéreas com todos os países de língua oficial portuguesa, com quem existe uma especial relação e que vamos salvaguardar nesta situação de crise. Contudo, e ainda assim, no que diz respeito ao caso concreto do Brasil, serão restringidas as rotas exclusivamente a 2 pontos, Lisboa-Rio de Janeiro e Lisboa-São Paulo, sendo suspensas todas as rotas para destinos eminentemente turísticos, como as múltiplas ligações que nós temos para o Brasil. Portanto, a partir das 24 horas de amanhã entrarão em vigor estas restrições. Regra geral, não há voos de e para fora da União Europeia, com destino a qualquer dos aeroportos nacionais. As duas exceções têm a ver com a ligação que temos que conseguir manter com os países que têm uma forte comunidade portuguesa, Canadá, Estados Unidos da América, África do Sul e da Venezuela, e a segunda exceção, os países de língua oficial portuguesa, só havendo restrições ao número de rotas para o Brasil. Como é sabido, quanto àqueles países que eu referi neste momento, quanto a 2 deles,
por decisão dos próprios, há uma suspensão de ligações aéreas diretas, mas quando elas forem restabelecidas, da nossa parte não há qualquer restrição a que elas existam. Duas perguntas. A primeira é relativamente precisamente aos voos que ficam suspensos. A minha pergunta é por que razão é que não são todos suspensos, ou seja, internamente da União Europeia, entre os Estados da União Europeia e também em relação aos países que estão fora da União Europeia. E queria saber também em relação aos esforços de repatriamento nacionais. Isso vai implicar levar os nossos aviões, quando digo os nossos aviões ao TAP, à Força Aérea, buscar portugueses, ou haverá esforços por parte dos próprios países onde esses portugueses estão, no sentido de os enviarem para cá? Bom, quanto à segunda pergunta, nós temos, em diversas circunstâncias, enviado aviões. Agora, recentemente, estamos 2 aviões da TAP para ir buscar a Marrocos um conjunto de portugueses que estavam em Marrocos, foram surpreendidos em Marrocos pelo cancelamento dos voos aéreos entre Marrocos e Portugal, e que tínhamos que criar condições para poderem regressar. Aquilo que desejamos ao nível da União Europeia é podermos fazer o que se fez logo no início, quando se tratou de repatriamento de um conjunto de diversos nacionais, de nacionais de diversos países da União Europeia, de Wuhan, onde foi organizado um voo conjunto em direção à França, e a partir da França depois houve uma redistribuição para os diferentes países. Porque muitas vezes o número de cidadãos de uma única nacionalidade num determinado local não justifica nem permite que existam voos expressamente destinados ao seu resgate. Mas, pelo contrário, se fizermos uma articulação entre os diferentes Estados-membros, podemos todos ter maior eficácia na assegurar o repatriamento dos nacionais europeus. Quanto aos voos, a regra quanto aos voos extracomunitários é precisamente essa: é fechar. Exceções são óbvias. Esta é uma luta que nós travamos contra um vírus, mas é uma luta que nós temos que travar no respeito pelos nossos valores, pelo nosso sentido de comunidade e pelo dever que nós temos de ligação permanente e garantir a permanente ligação com qualquer português, onde quer que ele esteja. Isso é assim com aqueles que acidentalmente estão em algum sítio, ou em trabalho, ou em viagem, ou por outro motivo qualquer, por maioria de razão tem que ser com aqueles que são emigrantes portugueses, são das que integram as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e a quem nós não podemos abandonar e, pelo contrário, temos que estabelecer essa ligação. E, portanto, relativamente a esses países, é evidente, como sabemos, não há um único país onde não haja um português, mas relativamente àqueles países onde as comunidades são particularmente significativas, como é o caso do Canadá ou dos Estados Unidos, da África do Sul ou da Venezuela, nós temos que manter essas ligações aéreas ou esperar que elas rapidamente sejam restabelecidas. Quanto aos voos internos da União Europeia, tem que prevalecer aquilo que é o princípio da liberdade de circulação, sendo introduzido o controle sanitário, designadamente pela forma que é agora recomendada pela Comissão, de se poder fazer, designadamente, o controle de temperatura nos embarques e nos desembarques de passageiros. Sr. Primeiro-Ministro... Há exceções que temos vindo aí, mesmo assim, dentro do quadro do princípio da liberdade de circulação, temos vindo a adotar, sempre que necessárias, medidas restritivas. A primeira que adotámos no espaço da União Europeia, como se recorda, foi com os voos do norte de Itália, quando o foco principal estava ainda cometido no norte de Itália. Assim que o governo italiano alargou as medidas de quarentena a todo o território, cancelámos todos os voos de e para Itália. E nos termos do acordo ontem da declaração conjunta com o governo de Espanha, suspenderam-se também os voos de e para Espanha. Sr. Primeiro-Ministro, Ovar é o primeiro concelho com uma cerca sanitária, que foi há pouco tempo anunciada. Acha que esta medida vai ser necessária noutros concelhos do país? A ver, nós, como temos dito sempre no princípio, nós adotaremos as medidas que forem necessárias à medida que elas forem necessárias. Nós temos que procurar, nesta luta pela vida contra o vírus, preservar ao máximo o funcionamento das nossas vidas. E, portanto, adotaremos todas as restrições que sejam necessárias, mas nos limites do que é estritamente necessário. O que aconteceu em Ovar é que foi a primeira localidade onde as autoridades de saúde classificaram
como existindo uma situação de transmissão comunitária. E assim sendo, impunha-se elevar o nível de alerta para o nível de calamidade, que pode ser aplicado localmente, e permitir-nos, por isso, adotar todas as medidas que no estado de calamidade é possível adotar. Designadamente o cerco sanitário, impedindo entradas e saídas de pessoas, controle relativamente também a entrada e saída de animais, controle e saída de bens, de forma a garantir e a procurar conter esse foco infeccioso. Não seria necessário decretar o estado de emergência? Não, uma questão não tem a ver com outra. Nós sempre temos dito que a legislação atribui diferentes ferramentas que devem ser utilizadas conforme são necessárias. Atribui a qualquer autoridade de saúde o poder de confinação profilática de uma pessoa que esteja doente ou de uma pessoa que esteja estar em contacto com alguém que esteja doente deva ser mantida em quarentena. E essas medidas têm sido aplicadas. Permite alargar esse universo em situações de focos relativamente com relevância significativa, como fizemos, por exemplo, em Felgueiras e em Lousada. Esta foi a primeira situação onde passámos a um novo nível. Foi a primeira situação onde verificámos uma situação de transmissão comunitária, ou seja, que não houve uma cadeia de transmissão direta entre uma pessoa conhecida como contaminada e outra pessoa. Portanto, a partir daí tivemos que escalar as medidas de restrição e, para isso, tivemos que elevar o nível de estado de alerta para o nível de calamidade para se poder adotar essa medida. O estado de emergência coloca-se numa dimensão completamente diversa. Não é uma medida de saúde pública, é uma medida que pode ser adotada em situação de calamidade pública em qualquer circunstância e em que o Sr. Presidente da República define em concreto, tendo em conta a realidade concreta da ameaça que temos, quais são os direitos, liberdades e garantias que devem ser suspensos, em que medida devem ser suspensos e a duração dessa suspensão. É uma iniciativa do Sr. Presidente da República, no qual o Governo é ouvido, e cabe depois à Assembleia da República aprovar ou não aprovar a proposta do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, como é sabido, tomou a iniciativa de amanhã ouvir o Conselho de Estado sobre essa matéria e, como eu tenho dito, nós temos trabalhado, como é nosso dever e legalmente com o Sr. Presidente da República, no desenho daquilo que possa ser uma proposta que o Sr. Presidente da República venha a tomar a decisão de apresentar à Assembleia da República. Primeiro-Ministro, deixe-me perguntar-lhe, falou especificamente do caso de Portugal, mas eu pergunto-lhe se a União Europeia não fechou o espaço Schengen a viagens não essenciais e perguntar-lhe também em relação à Angola, isto porque falou aí de algumas exceções às restrições que vão ser impostas no caso de Portugal, mas a Angola acabou de dizer que vai fechar os voos com origem em Portugal. Bom, se Angola fechar os voos com origem em Portugal, nós não teremos voos de Angola para Portugal. Nós, na exceção que definimos, é não fechar qualquer voo relativamente aos países de língua oficial portuguesa. Muitos deles, a ligação que têm designadamente com a Europa é via Lisboa. São países com quem temos uma relação particularmente próxima e também onde, em quase todos, temos comunidades muito significativas. E com quem a relação e a intensidade das relações é muitíssimo forte. Por isso, pela nossa parte, a exceção que abrimos são duas, que eu insisto, são os países onde temos extracomunitários, onde temos comunidades imigrantes importantes e também os países de língua oficial portuguesa. Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de lhe colocar duas questões. Uma a propósito do abastecimento de equipamento de proteção individual e hospitalar, concretamente sobre os ventiladores. Se estas medidas agora adotadas no Conselho Europeu permitem reforço destes equipamentos através da cedência feita por países onde estes equipamentos existam em maior abundância. E sobre o estado de emergência, o senhor tem colocado a questão na vontade do Presidente da República, mas tem assento no Conselho de Estado. A minha pergunta é se, no seu entender, este decreto de estado de emergência